Olá pessoal, aqui quem fala é o Medina do canal de informações. Hoje eu estou entrevistando uma pessoa muito especial da área médica. É a Madalena Ávila Medina, psicóloga. Tudo bem, Madalena? Tudo bem, Roberto, e você? Legal. Madalena, fala uma coisa. Eu gostaria que você explicasse para nós um assunto muito polêmico que é sobre a depressão. Eu sei que a depressão é uma doença que judia muito das pessoas, é algo assim que faz com que as pessoas sofram muito. Me diga uma coisa, o que é na realidade a depressão? A depressão é uma doença orgânica da área da afetividade, do afeto, da emoção. Então, peraí, quer dizer que depressão é algo que pode ser transmitido de pai para filho, para neto e assim por diante? Sim. Então, nesse caso, é algo biológico, carrega comigo isso. Nós estamos falando em hereditariedade. Certo. Mas a depressão também pode ser causada por uma situação externa, uma perca de uma pessoa na família, uma tristeza muito grande. Então, uma perca de uma pessoa da família, uma perca de um emprego, um desajuste na área social, um desajuste no trabalho, uma inadequação que a pessoa tenha dentro de qualquer uma da sua esfera social. E a depressão, ela age na mente da pessoa, é isso? Como funciona a depressão na cabeça da pessoa? Pois é, veja, é interessante esse termo na cabeça da pessoa, né? Veja, a depressão ela é causada basicamente por um distúrbio químico no sistema nervoso central. Ah, ok. Então, por ter esse distúrbio químico, essa pessoa poderá vir a apresentar tristeza, falta de vontade de fazer qualquer coisa, ou seja, uma motivação para uma atividade qualquer. Falta motivação para alguma coisa. Falta motivação. E é muito triste isso, porque o sofrimento que essa pessoa tem, as outras pessoas não percebem. Como ela é uma doença que não causa tanto Ou seja, não aparece dessa forma, né? Ela não aparece dessa forma, então é difícil para que as pessoas consigam entender e visualizar aquilo que a pessoa está sentindo. Ah, que ok. na realidade é uma dor para dentro. Muitas vezes a pessoa sofre quieto, calado. Muitas vezes não, a pessoa sofre quieta e calada. Esta é uma das características da depressão. Entendi. Então, quer dizer, as outras pessoas, então, no caso, não vão compreender esse problema que a pessoa tem. Veja, é muito difícil compreender esse problema que a pessoa tem. Porque a pessoa começa a aparecer com uma apatia, uma falta de interesse, uma sonolência muito grande. Isolamento. Tristeza profunda. O seu cotidiano começa a ser perturbado, ela não cumpre mais as suas obrigações do dia a dia. Então ela começa a aparecer como uma pessoa, como todas as pessoas costumam dizer, sem vergonha, falta de interesse, falta de vontade, não quer saber das coisas, falta de compromisso, falta de responsabilidade. E isso quando o deprimido começa a sentir e ver que as pessoas estão pensando assim, ele sabe o que está se passando, mas ele não consegue transmitir. Não consegue transmitir. E ele também acha desnecessário dizer para os outros o que está acontecendo. É uma coisa dele, o que os outros têm com isso? Então é uma doença cruel. É uma doença cruel. Judia muito da pessoa, né? Sim, porque faz com que essa pessoa sofra sozinha. E depressão pode dar em que faixa de idade das pessoas? Pois é daí que a gente diz que essa é uma doença muito democrática, né? Porque, veja, ela não vê idade, ela não vê condição social, ela não vê raça, cor, credo, nada. Então? Ela pode dar desde a criança pequena até o idoso. Puxa.
E o idoso tem que se tomar bastante cuidado, porque a maioria dos idosos Tem entram em depressão. Existe uma síndrome, né, É a chamada síndrome do ninho vazio. Essa síndrome pode levar o idoso à depressão. A depressão. Porque, veja, nessa fase da vida, né, na idade do sol porrente, na realidade, a pessoa já cumpriu as missões da vida. Você já trabalhou, você já adquiriu, você já criou teus filhos já saíram de casa, já não precisam mais de você. E você começa a sentir e a perceber que você está ficando inútil. É uma sensação de inutilidade. Okay. Os filhos já não têm mais tanto tempo para vir te ver, e cada um deles com as suas obrigações, e você começa a sentir que você já não presta mais para nada. Então, o que acontece? A pessoa começa a se entristecer, começa a se afastar do convívio social, começa a ter dificuldade na alimentação, começa, por falta de motivação, não estar em atividades físicas. Trabalhando, ou mesmo que seja uma atividade física que faz com que ele se exercite. E essa pessoa entra em depressão. E como a idade avançada é pano de fundo para que as doenças se proliferem de maneira mais exacerbada, mesmo pelas características do organismo que já são debilitadas pela própria idade, a depressão pega pesado. Veja bem, depois da explosão da época industrial, o ser humano começou a desejar muitas outras coisas, além da vida comum que se tinha, de plantar, colher, criar os filhos, viver dentro de casa. Começou a ter, então, uma necessidade de se adquirir mais. Adquirir coisas. Coisas, ter coisas para si. Ok. E com isto, o ser humano foi buscando cada vez mais desenfreadamente as suas realizações pessoais. A era do consumismo. A era do consumismo. Vai daí o que acontece com o ser humano. Muitos deles têm um ideal muito além da sua possibilidade. Que mesmo correndo atrás e buscando trabalhar para conseguir o que se quer, não se consegue. Não se consegue tudo o que se quer. O ser humano começou a ficar frustrado. E esta frustração foi gerando estresse. Esse estresse foi por também não conseguir aquilo que queriam para elas. Nossa, muito interessante, hein? Me fala uma coisa, depressão pode levar a pessoa ao suicídio, então? Sim, pode levar a pessoa ao suicídio, sim. E há um artigo que diz que, inclusive isso é no Japão. Lá no Japão, muitos adolescentes se suicidam. Sim, já por vi depressão. Isso. Por depressão. E tem muito a ver com a questão do consumismo. Tem muito a ver com a exigência que se tem. A pressão social. A pressão social, porque eu vejo que você tem um carro X, eu quero ter ou o teu carro X ou um outro carro Y mais bonito que o teu, porque eu quero ser melhor do que você. Entendi. E isso no adolescente acomete com muita facilidade. Entendi. Bom, então aí a depressão, então, aí entra o trabalho de uma pessoa como você, um psicólogo. Um psicólogo. Certo. Psicólogo, psiquiatra, qual dos casos a depressão é tratada? Por psicólogo ou por psiquiatra? Veja, a depressão é tratada pelos dois profissionais. Muitas vezes é o psiquiatra quem envia um paciente que já está sendo tratado por ele através de medicamentos, mas esse profissional percebe que ele também tem a necessidade de um acompanhamento emocional feito em terapias. Ok. Certo? E em outras vezes, o terapeuta, o psicólogo, percebe da necessidade de um reforço medicamentoso para esse paciente. Então, é muito bom que haja essa interação entre esses profissionais. O psicólogo e o psiquiatra. No mesmo paciente. No mesmo paciente, para que se tenha um resultado eficiente. Certo. E muitas vezes com medicamento. Muitas vezes com medicamento. Você, no seu consultório, você trata muitos casos de depressão? Olha, é a doença do momento. Doença do momento, explica isso. É a doença do momento.
A maioria das queixas chegam ao consultório com os sintomas da depressão. Puxa vida. Quando a pessoa mesmo não diz, olha, eu estou tão deprimida. Entendi. E qual é como pode se prevenir a depressão? Existe alguma receita para isso? Pois bem, existem condições que a gente vive que pode amenizar a depressão. Ok. Como alimentação saudável, exercício físico, ingestão de água, contato com a natureza, tomar sol, a exposição ao sol, e é necessária a vitamina D para o bom funcionamento do organismo. Veja, a vida moderna, com tudo que ela traz de facilidades, acabou encrencando bem a situação. Afastou o ser humano da natureza, né? Da natureza. Isso. Então, o ser humano perdeu muito com isto. Alimentação saudável, uma boa qualidade de sono, uma convivência social boa, confiança em Deus. Deus, né? Buscar sempre a Deus, né? Buscar a Deus. Não estamos falando em religião, nós estamos falando na crença, em acreditar em Deus, em ter a Deus como seu Criador e acreditar que Ele pode e tem poder sobre você. Sim. Isso é muito importante. Conforta mais a pessoa, né? Traz um conforto muito grande. E, inclusive, existem estudos científicos que provam que pessoas que acreditam em Deus, que têm uma educação religiosa, elas, quando enfermas, quando elas estão doentes, elas se recuperam com muito mais facilidade do que aquelas pessoas que não acreditam em nada, que não têm Deus como premissa na sua vida. Faz sentido. Me diga uma coisa, depressão tem cura? Pois é, a depressão ela pode ser muito bem controlada. A pessoa pode ter uma ótima qualidade de vida a partir do momento em que ela seja detectada, a depressão, e que ela seja tratada. Detectada, isso mesmo. Me fala uma coisa, como que nós podemos detectar uma pessoa com depressão na família? Pois é bem importante essa sua pergunta, porque veja uma coisa, você pode observar, por exemplo, uma pessoa da tua família que sempre esteve presente nas rodas sociais, que sempre esteve presente nas atividades do cotidiano, que foi uma pessoa sempre alegre, comunicativa, e você percebe que pouco a pouco essas situações vão diminuindo a intensidade, essa pessoa vai perdendo o interesse. Perdendo o brilho, vai perdendo o brilho no convívio. olhar, vai se afastando da convivência da família, vai se negando a participar de situações onde antes eram prazerosos para todos. Então, a família precisa ter um olhar cuidadoso nesse sentido. Porque muitas vezes a gente é uma tristeza, porque tristeza todos nós temos. Sim. E faz parte da vida e é natural que tenhamos. Mas tristeza uma hora passa, né? A tristeza passa com muito mais rapidez do que... A depressão fica. A depressão fica, a depressão permanece. E a depressão, como já diz o termo, vai deprimindo. Vai deprimindo, a pessoa vai se afundando cada A pessoa vez mais. vai mudando o seu comportamento, a sua aparência. Pode aparecer um desleixo nos cuidados pessoais, uma pessoa que era uma pessoa vaidosa, que gostava de se arrumar. Hoje já não está dando muita importância para isso, não. Uma pessoa que tinha afazeres, por exemplo, caminhava, andava. Hoje ela já, não estou com vontade, deixa para amanhã. Entende? Uma pessoa começa a ficar só trancada dentro do quarto, que só dorme, que só dorme. Sim. Pode ser sintomas depressivos. Pode ser sintomas depressivos. É bom ter um olhar cuidadoso. Entendi. O que se faz? O que fazer? Levar a um profissional. Ok. Bom, pessoal, eu acho que o que Madalena está falando aqui foram muito esclarecedores a respeito da depressão. Madalena, fala uma coisa, você atende no seu consultório aonde? É na cidade de Salto? Na cidade de Salto, na clínica Pio XII. Aquela clínica que é da funerária saltense. Ok. Ali eu atendo todas as quintas-feiras. Ok, então olha, se você quer conhecer melhor
a psicóloga Madalena. Se você está aí sentindo sintomas de depressão, ou se você tem alguém na família que pode ter os sintomas de depressão, que a Madalena estava falando, procure por ela na Clínica Pio XII. Clínica Pio XII, em frente à Funerária Saltense. Na cidade de Salto. Bom, eu acho que o recado está dado. Madalena, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora com relação à depressão. Eu gostaria que você viesse ao nosso canal pelo menos uma vez por mês, se você topar, para que nós possamos esclarecer outros assuntos polêmicos de doenças psicossomáticas, como você me disse, né? Doenças, né, de origem mental, sentimental, coisas desse tipo, não é? Que você trata, não é? Convidar você para vir uma vez por mês esclarecer esses assuntos no nosso canal. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma ressalva no caso. Okay. Veja, é muito importante também observar as crianças. Crianças. Muitas vezes crianças são taxadas de birrentas, de mal educadas, mas na realidade o que essa criança está tendo é um sintoma de depressão. Crianças também ficam deprimidas. Então é necessário observar também, conversar com seus pediatras e procurarem também atendimento emocional para as crianças, porque criança também tem depressão. Ok. Então tá bom. Pessoal, é isso então. Não se esqueça, vá lá no nosso canal, no YouTube, no Facebook, Roberto Medina, canal de informações. Curte a nossa página, curte o nosso canal no YouTube também, para que você possa receber semanalmente todas as matérias que nós gravamos aqui para trazer para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.